Bem-vindos à nossa terceira aula de Química. Essa aula a gente vai trabalhar a introdução à Química Orgânica, que eu acredito que a Química Orgânica é um dos mais importantes para a prova. Vamos começar aqui. Bom, a Química Orgânica em si, ela é toda baseada no carbono. É o elemento da tabela periódica. Por que ele é baseado no carbono? Porque tudo que é orgânico tem carbono. Então, por exemplo, quando você vai medir a idade de um fóssil, quando é encontrado um fóssil, você mede o carbono, a idade do carbono daquela peça. Então, a química orgânica ela trata o carbono porque tudo que é orgânico tem carbono. A primeira definição dessa classificação foi em 1777 por um químico. Só que qual era o problema? Ele dizia que ou uma coisa é orgânica ou ela não é. Então, tinha esse tabu de que não se podia criar algo orgânico ainda. Algo orgânico, existia alguma força misteriosa no universo que criava esses compostos orgânicos, mas ninguém entendia. Essa tese foi derrubada por um cara chamado Waller. Ele criou a lei da força vital, que ele conseguiu transformar. Deixa eu pegar o computador aqui. Ele conseguiu transformar o cianato de amônio em ureia. Ureia, para quem não está ligado muito em biologia, é uma substância do nosso xixi, posso dizer. Então, ele pegou um composto inorgânico aqui, fez a quebra desse composto e transformou em um composto orgânico. Então, Moller foi a pessoa que provou que aquela teoria de 77 estava errada. Então, para quem não está ligado muito na didática da aula, tudo que está em vermelho é muito importante. Então, química orgânica é a parte da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento carbono. Então, basicamente, quase tudo que é orgânico é estudado na química orgânica, principalmente sobre o carbono e suas interações com outros elementos. Vou passar aqui. Como que tudo isso começou? Kekulé é um grande químico. Ele lançou 3 postulados. O que é um postulado? Um postulado é algo que não foi comprovado, não é algo que ele testou, né? Não é algo que também não precisou ser testado. Foi meio que um postulado, é um consenso entre os cientistas para se ter a base daquela teoria. Então, o postulado é uma base ali, não foi comprovado e não precisou ser comprovado, é meio que um consenso entre os cientistas para a base de uma teoria. Então, o que os 3 postulados dele dizem? Primeiro, que o carbono é tetravalente. O que significa? Tetravalente significa que o carbono é capaz de fazer 4 ligações químicas. A gente vai ver exemplos bem claros disso um pouquinho mais para frente. Segundo, as 4 ligações sigma são iguais. Ligações sigma, a gente vai ver mais provavelmente na próxima aula o que são sigma e pi, ligações sigma e pi. Terceiro postulado. O carbono é capaz de ligar-se formando cadeias com outros carbonos. Isso a gente vai ver exemplos muito claros aqui um pouquinho mais para frente, que são o que a gente chama de cadeias carbônicas, que são o carbono fazendo ligações e se ligando e formando cadeias cada vez maiores e mais completas. Tipos de ligação do carbono. Deixa eu aparecer aqui. Então, representatividade. Aqui, ó, vocês podem ver aqui. Deixa eu ver se está dando para ver. Esse único tracinho aqui significa que isso aqui é uma ligação simples. Então, isso aqui é um carbono, ó, em roxo é um carbono. Então, cada tracinho desse aqui significa uma ligação simples. Então, esse carbono aqui em roxo tem 4 ligações simples. Esse tracinho único aqui significa que isso aqui é uma representação de uma ligação simples. Vamos para esse segundo aqui. Aqui a gente tem 2 simples, ó, uma aqui. O carbono tem 2 simples e uma dupla. 2 tracinhos significam uma ligação dupla. Então, esse carbono aqui ele tem uma dupla e 2 simples. Vamos para esse. Espero que tenha ficado claro aí. Vamos para esse terceiro aqui. Esse carbono aqui, ó, ele tem 2 duplas, 2 ligações duplas. Uma de cada lado aqui. E esse último aqui, ele tem uma ligação tripla. 3 tracinhos significam uma ligação tripla e uma ligação simples. Mas pode perceber que todos os exemplos, o carbono está fazendo apenas 4 ligações. Por mais que aqui seja uma dupla nada mais é
que duas simples, ó. Como se fossem duas simples, só que estão juntas. Então, 2, 3, 4. Nesse primeiro aqui, 1, 2, 3, 4. Nesse terceiro aqui, 1, 2, 3, 4. Nesse aqui, igualmente, 3 de um lado, 4 do outro. Então, sempre o carbono vai fazer 4 ligações. Se é um carbono, ele está fazendo 4 ligações. Aí podem ser, como primeiro exemplo, 4 simples, ou uma dupla, 2 simples, ou 2 duplas, ou uma tripla e uma simples. Que é o terceiro exemplo aqui. Classificação dos carbonos. Então, a gente já viu aqui as ligações. Cada carbono ele tem uma classificação. Como é que vai funcionar isso aqui? Dependendo do número de carbonos que estão ligados a esse tanto carbono que a gente está analisando, a gente vai classificar eles. Ó, vamos lá, o primeiro que a gente vai é um carbono primário. O que é um carbono primário? Carbono primário é aquele que tá ligado a ele no máximo um carbono. Como é que é isso aqui? Ó? Nesse primeiro exemplo aqui. Ó. Tem um carbono que está ligado a outro carbono. Então, esses dois aqui são carbonos primários, porque ele tem somente um carbono ligado a ele. Pegou aí? Para o segundo exemplo. Aqui tem uma ligação dupla, mas continua sendo um carbono ligado a outro carbono. Então, esses aqui também são carbonos primários. Terceiro exemplo aqui, a gente tem uma ligação tripla aqui no meio, mas continua sendo um carbono ligado a outro. Então, esses dois aqui são primários, e aqui a mesma coisa, 4 simples, mas o carbono é um carbono primário. Esses carbonos primários, eles costumam geralmente ficar nas pontas das cadeias. A gente vai ver isso nos exemplos mais completinhos para frente, que são geralmente os carbonos da ponta da cadeia, que não estão ligados a nenhum outro, e eles só podem estar ligados a hidrogênio. Deixa eu passar aqui. Para a próxima classificação, a gente tem os carbonos secundários. Então tem meio que uma lógica, ó. O carbono secundário é aquele que está ligado a 2 carbonos. Então a gente tem esse primeiro exemplo aqui. Temos o carbono aqui do meio ligado. Agora que percebam, ó, esse carbono aqui é um carbono primário e esse carbono aqui é um carbono primário. Mas esse do meio aqui é um carbono secundário. Por quê? Porque ele está ligado a 2 carbonos. Então, tem um primário aqui, tem um primário aqui. Esse do meio aqui, que está ligado a eles dois, é o nosso carbono secundário. No segundo exemplo, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui. O do meio aqui é um carbono secundário. O secundário é o carbono que está ligado aos dois. Aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia fechada, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Os 3 são secundários, por quê? Porque esse carbono aqui está ligado a esses dois, assim como esse carbono aqui está ligado a esses dois, e assim como esse daqui está ligado a esses dois. Então, os 3 são secundários aqui, porque percebe-se que de qualquer carbono que a gente olhe, ele está sempre ligado a 2. Terciário. Seguindo a mesma lógica, um carbono que está ligado a 3 carbonos, lembrando que carbono ligado com carbono. Se tivesse outro elemento aqui, não era considerado. É só carbono primário, secundário e terciário, quando a ligação dele é só com carbono. Isso é muito importante. Então, a gente tem um carbono aqui ligado com 3. Então, esse daqui é um carbono terciário. Esse negócio a gente pega é um pouquinho lógico, mas é bom sempre praticar isso. E aqui a gente tem um exemplo com uma ligação dupla aqui. Continua sendo, mesmo que seja uma dupla aqui, ele continua ligado a carbonos. Então, está ligado a 3 carbonos. Esse daqui, que no meio, é um carbono terciário. E por último, a gente tem um carbono quaternário. Seguindo a mesma lógica, ele é o carbono que está ligado a 4 carbonos. Então, esse do meio aqui é um carbono quaternário. Lembrando que aqui pode ter duplas ou triplas ligações. Isso não interfere no carbono. Quando ele está ligado a outro carbono, ele recebe a classificação primário, secundário, terciário ou quaternário. Agora a gente vai para o assunto de classificação de cadeias carbônicas. Por que a gente usa essa classificação? Lá na prova de vocês, do Enem, provavelmente eles vão mostrar uma cadeia e vai perguntar que tipo de cadeia é essa daqui. Aí a gente vai para o primeiro tópico, que são as cadeias abertas. A gente vai ver também as fechadas. Mas no exemplo aqui, uma cadeia aberta é quando, percebe-se aqui, ó,
que tem um carbono primário aqui, é um carbono sozinho, e um carbono primário aqui. Então, essa cadeia aqui, ela é aberta. Se tivesse mais uma sequência de carbonos aqui, ligando esse último carbono a esse primeiro aqui, seria fechado. Mas como esse carbono aqui está meio solto, ele é um primário, ele não está ligado a nenhum outro, e esse aqui também, essa aqui é uma cadeia aberta. A gente vai ver as fechadas um pouquinho mais pra frente. Então, o que é uma cadeia aberta saturada? A saturada é a cadeia que só tem ligações simples entre os carbonos. Então, se você olhar aqui, ó, tem duas ligações simples aqui. Para quem não prestou atenção na sua aula normal, os carbonos eles têm que ficar estáveis. Então, aqui tem uma simples, e esse carbono aqui, ele está ligado a 3 hidrogênios, ó. 3 hidrogênios. Esse 3 aqui representa que são 3 átomos de hidrogênio ligados a ele. Então, como é que você sabe que esses 3 hidrogênios são ligações simples também? Justamente por ser 3. Se esse carbono aqui, ele só pode fazer 4 ligações, então significa que já tem uma aqui. Então, as outras 3, ligando aos 3 átomos de hidrogênio, só podem ser ligações simples. Da mesma forma, desse outro lado aqui, e aqui é o CH2, aqui tem 2 hidrogênios, porque já tem uma ligação aqui e outra ligação aqui. Então, para eles são 4. E ele já tem 2 aqui, ó. Então, são 2 átomos de hidrogênio para equilibrar esse carbono. Então, a cadeia do tipo aberta saturada é que só existe ligações simples entre os átomos de carbono. Claramente é visível aqui, ó, ligações simples. Então, só um tracinho nessa cadeia. O que é uma cadeia aberta normal? Uma cadeia aberta normal é o tipo de cadeia que só tem átomos primários e secundários. Vamos ver aqui nesse exemplo. Aqui a gente tem um primário, tem um carbono que não está ligado a nenhum outro, só está ligado a esse carbono aqui, ó. Esse carbono só está ligado a esse daqui. Então, esse daqui é um carbono primário. Da mesma forma, desse outro lado aqui, esse carbono aqui só está fazendo ligação com esse daqui. Então, esse aqui também é um primário. E esse do meio aqui está fazendo ligação com esse e com esse do outro lado aqui. Então, esse daqui é um carbono secundário. Então, uma cadeia aberta normal é aquela cadeia que só possui carbonos do tipo primário e secundário, como no exemplo aqui. Tem um terceiro. Uma cadeia aberta homogênea. Essa é um pouquinho mais fácil. Quando só tem átomos de carbono, significa que essa cadeia aqui é do tipo homogêneo. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente as ramificações. As ramificações dessa cadeia podem ter átomos de outro elemento, não tem problema. Mas a cadeia principal, que a gente vai ver claramente o que é essa cadeia principal, não pode ter outros elementos a não ser carbono. Então, uma cadeia aberta homogênea é aquela que só tem átomos de carbono na sua cadeia principal. Vamos lá, agora a gente vai para o oposto daquelas ali. A gente viu a cadeia saturada. O que é uma cadeia aberta insaturada? Uma cadeia aberta insaturada é quando existem duplas ou triplas ligações. Na saturada a gente só tem ligações simples. Já na insaturada a gente vai ter as duplas e as triplas. Como a gente pode ver claramente aqui, ó, que tem uma ligação dupla nessa primeira cadeia aqui. Então a gente chama essa dupla ligação, ou pode ser uma tripla, de insaturação. Então, quando uma cadeia tem uma ligação dupla ou tripla, a gente chama essa ligação da insaturação dessa cadeia. Então, insaturada é que possui duplas ou triplas nessa cadeia. A ramificação. Para explicar a ramificação, a gente vai ter que ter noção do que significa uma cadeia principal. A cadeia principal, para você delimitar ela, você sempre tem que demarcar com a maior quantidade de carbonos possíveis. Então, por exemplo, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. A cadeia principal ela tem que fechar nesses 4 carbonos aqui, ó. Você fechou aqui, essa aqui é a minha cadeia principal. Mas também o que você poderia fazer? E sair daqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Continua com 4 carbonos, então isso é escolha sua de qual ponto você vai pegar essa cadeia principal.
Mas para explicar a ramificação, basicamente é o seguinte. Quando você vê que tem um carbono terciário, provavelmente aquilo ali que você está vendo, essa terceira ligação que você está vendo, é uma ramificação dessa cadeia. Então, quando existe um carbono terciário, como vocês podem ver aqui, ó, tem um carbono aqui, 2, 3. Esse aqui, então, é um carbono terciário. Então, você pode tratar isso daqui como uma ramificação ou isso daqui como uma ramificação. O que vai depender qual que é a ramificação aqui, de como que você vai pegar essa cadeia principal. Se eu decidir que a minha cadeia principal é partindo desse daqui, ó, desses 4 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então esse daqui vai ser a minha ramificação. Se eu partir daqui de cima, 1, 2, 3, 4, essa daqui vai ser a minha ramificação. Espero que tenha ficado claro aí. Heterogênea, como eu falei, vocês podem ver aqui, ó, que aqui tem um átomo de oxigênio. Então, tem um carbono aqui, mas aqui no meio tem um átomo de oxigênio. O que, que vai acontecer? A gente vai passar a nomear essa cadeia como heterogênea, justamente porque existe a gente chama isso daqui de heteroátomo, que não é um carbono, que está presente na cadeia. A gente viu as cadeias abertas. Agora aqui a gente tem as cadeias fechadas, ó. Podem perceber que formam um ciclo, ó. São fechadinhas. Geralmente elas são apresentadas assim, triângulos ou quadrados. Claramente você vai identificar que aquilo ali é uma cadeia fechada. Então, as fechadas saturadas. As cadeias fechadas saturadas é, de novo, ligações simples entre carbonos. Ó. Você pode ver aqui, ó, é um tracinho maior, mas continua sendo só um traço. Então aqui só temos ligações simples entre esses 3 carbonos aqui na cadeia fechada. Normal, novamente. Normal, somente carbonos primários e secundários. Nesse caso desse exemplo aqui, todos aqui são secundários, ó, porque esse aqui está ligado a 2, assim como esse aqui está ligado a 2, assim como esse daqui está ligado a 2. Então todos aqui são secundários, mas não tem nenhum terciário. Então isso daqui é uma cadeia normal, primários e secundários. Homogênea, novamente, só tem átomos de carbono. Carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, não tem nenhum heteroátomo, não tem nenhum oxigênio, nenhum nitrogênio. Então é uma cadeia homogênea. Sobre essa classificação, a cadeia ela pode ser fechada, saturada, normal e homogênea. Ela pode ser essas 3 coisas aqui, assim como ela pode ser saturada, ramificada, heterogênea. Então você tem que saber analisar a cadeia e delimitar certinho do que ela é, o que ela é. Né? Então ela pode ser muito bem saturada, normal, homogênea. Se lá na questão perguntar essa cadeia é o que? Ela pode ser saturada, normal, homogênea, ou ela pode ser saturada, ramificada, que a gente vai ver mais embaixo, e heterogênea, ou saturada, ramificada, homogênea. E aí você vai ter que saber essa classificação certinha, isso é muito importante para a prova do Enem de vocês. Fechadas, agora a gente vai para as insaturadas. Insaturadas, como a gente já viu nas cadeias abertas, é a mesma coisa. Tem uma dupla ligação aqui, ó. Então, essa da cadeia aqui é insaturada. A gente chama isso daqui de insaturação, porque tem uma dupla ou uma tripla ligação presente. Ramificada. Ramificada é aquilo que eu falei. Aqui nesse caso está mais claro qual que é o ramo. Por quê? Aqui, ó, isso aqui é uma cadeia fechada. Se você pegar esses 3 carbonos aqui, ó, como cadeia principal, seria uma cadeia aberta, porque esse aqui não está ligado a nenhum. Mas como aqui você está tratando como uma cadeia fechada, você sabe que a sua cadeia principal são esses 3 aqui, e isso daqui é a nossa ramificação. Então, isso aqui é uma fechada, ramificada, claramente dá para ver que isso aqui é um ramo dessa cadeia. Heterogênea, como a gente pode ver aqui, isso aqui para efeitos de... se parece muito com o anel benzênico. O anel benzênico é aquilo que dá cheiro às substâncias. A gente vai ver um exemplo dele bem mais para frente aqui. Mas ele não é um anel benzênico porque aqui, ó, tem um oxigênio e não carbono. Então nessa cadeia fechada, a gente está vendo claramente aqui que eles todos estão ligados, mas isso daqui é um oxigênio, então isso aqui é um heteroátomo, o que torna essa cadeia heterogênea. Os anéis benzênicos, eles podem estar representados daquela forma, como carbonos, ou eles podem estar simplesmente desenhados assim. Se você vê um desenho assim na prova, isso daqui significa
que é um anel benzênico, que é um anel aromático, que é o que dá cheiro às substâncias. O que é esse anel benzênico? Cada pontinho desse aqui, ó, é um carbono. Então tem um carbono aqui, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui e tem um carbono aqui. São 6 carbonos interligados. Por esse desenho aqui, você não consegue ver se é uma dupla ou é uma tripla, mas como ele está mostrando só o desenho, isso não é relevante. Se ele mostrar o desenho assim, não é relevante se é uma dupla ou uma tripla. Provavelmente ele vai perguntar para você outra coisa. Mononucleares. O que é um anel aromático mononuclear? Mononuclear, ele só tem um núcleo aqui, ó. Esse círculo no meio é o núcleo dele. Vocês podem ver aqui. E tem o polinuclear. Polinuclear vai ser com 2 anéis benzênicos aqui, ó. Se você observar aqui, ó. Quando 2 anéis benzênicos eles estão colados um no outro. Isso significa que é polinuclear, porque aqui existe alguma dupla ou tripla ligação ligando esses 2 anéis aqui. Então, polinuclear, porque eles estão ligados, são 2 cadeias, 2 anéis ligados, por aqui, por esse tracinho no meio. Então, polinuclear. Apresentação das fórmulas. Existem 4 maneiras de se representar. Essa daqui, essa primeira forma aqui, é estrutural. Quando você abre a cadeia todinha, você consegue ver. Aqui tem os carbonos ligados aqui por ligações simples. Então essa primeira representação aqui, provavelmente vocês não vão ver ela em prova. Geralmente o que se cobra em prova ou é essa daqui, ou é essa daqui. Para ver aí certinho. Vamos lá, isso daqui é estrutural da cadeia. Essa daqui é a molecular. É a mesma coisa, você pode perceber, ó. CH3. Esse CH3 aqui é a mesma coisa que aqui, ó. C, tem um carbono aqui, H3. 1, 2, 3. Então são 3 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de carbono. CH2, está fazendo ligação simples aqui. Então tem 2 hidrogênios ligados a esse carbono aqui para estabilizar ele, como é o exemplo aqui, ó. Tem um carbono e 2 átomos de hidrogênio. É basicamente a mesma coisa, só que escrito de outra forma. Então você tem que saber se tem um CH3 aqui, tem uma ligação simples aqui. Provavelmente isso aqui é um carbono, isso aqui é um carbono com 3 hidrogênios ligados a ele. Essa terceira forma aqui, geralmente é o que vai aparecer no Enem de vocês. O que significa? Cada ponto aqui dessa reta, por exemplo, aqui, ó, ele parou aqui. Aqui tem um carbono. Então, é o encontro de 2 retas e nesse encontro aqui tem um carbono. Então, aqui tem um carbono. Nesse encontro aqui, entre essas 2 retas aqui, tem outro carbono. Nesse encontro aqui tem outro carbono. E nas pontas, isso é muito importante, nas pontas também tem carbono. Ele pode não mostrar aqui, mas tem carbono aqui também. Por mais que não seja um encontro de 2 retas, nas pontas também tem carbono. Isso aqui é muito uma questão para enganar vocês, posso dizer, porque vocês podem dizer que são 3 átomos de carbono aqui, quando na verdade são 5. Essa daqui é que vocês menos vão ver, essa quarta fórmula aqui, que é basicamente essa fórmula aqui, só que ela está mais condensada. Parou de se cobrar desse estilo aqui porque se tornava muito difícil, porque as pessoas confundiam muito isso daqui. Mas o que é esse parêntese aqui? Esse parêntese aqui com esse 3 aqui. Esse parêntese, esse CH2 com parêntese e tem um 3 aqui fora, significa que entre esse CH3 aqui e esse CH3 aqui, tem 3 CH2. Não sei se ficou claro, ó. Esse CH3 aqui é esse daqui. Esse CH3 aqui é esse daqui. E esse CH2, tem um 3 aqui fora, são esses 3 aqui. Só que é uma forma mais condensada de se mostrar isso. Não é mais cobrado isso, mas é importante vocês saberem que pode aparecer. Não é comum, mas vai que, né, aparece. Ok. Agora a gente vai começar a dar nome para as cadeias. Essa tabelinha aqui. Oi. Tem uma pergunta aqui no chat, vou ler para ti. O Anderson perguntou assim. Ele disse que não entendeu como identificar os hidrogênios na terceira fórmula. Nessa terceira forma aqui, que é cobrada em prova.
Esses tracinhos aqui são uma ligação simples. Por quê? Quando é uma ligação dupla, vai ter um outro tracinho acompanhado dela aqui. Então, aqui tem um carbono, né? Nesse ponto aqui tem um carbono. Tem um traço para cá, é uma ligação simples, porque só é um traço. Aqui também é uma simples, só é um traço. Então tá, agora a gente vai pensar. Tem um carbono aqui, ele tem duas ligações simples ligadas para ele. O carbono ele vai se estabilizar com 4. Então, para ele se estabilizar, você vai ver que se já tem 2 aqui ligados com carbono, as outras 2 ligações são com hidrogênio. Por mais que não apareça aqui, na hora da prova você pode simplesmente fazer um tracinho para cá e um tracinho para cá e marcar 2 hidrogênios. Então, esse carbono aqui que tem aqui, ele tem uma ligação simples com esse, uma ligação simples com esse, mas ele precisa de 4. Então, são 2 ligações aqui que não estão aparecendo, mas elas estão aqui, elas estão presentes com 2 hidrogênios aqui. Da mesma forma aqui, ó, aqui é uma simples para cá, é uma simples para cá, então tem 2 hidrogênios aqui. E nessa ponta aqui tem um carbono, mas só tem uma ligação simples com esse carbono aqui. Então, esse aqui da pontinha vai ter 3 hidrogênios nele. Então, percebam que nos 4 exemplos é a mesma cadeia, só que representado de formas diferentes. CH3 aqui, esse CH3 aqui, ele é essa pontinha aqui. O carbono está aqui, você sabe que ele está aqui. Tem uma simples aqui, então, você, pela dedução, você sabe que existem 3 átomos de hidrogênio estabilizando esse daqui da pontinha, assim como existem 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 3 aqui novamente. Embora eles não apareçam, eles estão aí, e provavelmente se perguntar, você vai ter que saber que eles estão aí, não tem só carbono, eles estão aí sim, só não está aparecendo. Então, esse daqui é ligações simples, mas quando for uma dupla, vai ter uma outra barrinha aqui acompanhando essa ligação. Então, quando for uma dupla, vai ter uma outra barrinha aqui que você vai facilmente identificar que tem uma dupla ligação ali. Então, se tivesse uma dupla aqui, ó, esse carbono aqui já tem aqui, então ele teria só um hidrogênio, se tivesse uma dupla aqui, assim como esse daqui teria só um hidrogênio acompanhando, porque formariam, se tivesse uma dupla aqui, seriam 3 ligações já com carbonos, então só sobraria uma para o hidrogênio. O hidrogênio, ele é aquele carinha que ele só está ali para estabilizar aquele carbono. Então, toda vez que você identificar que tem uma ligação vazia aqui, ó, você percebeu. Eu só estou vendo 3 ligações com esse carbono aqui. Então, essa quarta ligação que você não viu, provavelmente é um hidrogênio que ele está ali escondidinho, mas ele está ali. Espero que tenha ficado claro, entendeu? Beleza. Ele disse que a dúvida foi esclarecida, viu? Ok. Agora a gente vai dar nome para as cadeias. Essa tabelinha aqui é uma tabelinha muito utilizada. Então, depois eu vou disponibilizar no Classroom. É bom vocês copiarem e treinarem como é que ela funciona. Para você denominar uma cadeia, são 3 coisas. O prefixo, o infixo e o sufixo. Então, o prefixo, ele indica a quantidade de carbonos na cadeia principal. O infixo, o tipo de ligação que existe naquela cadeia entre os carbonos, muito importante. É só entre os carbonos, não confundam. O infixo ele é utilizado quando são os tipos de ligação simples, dupla ou tripla entre os carbonos. E o sufixo é o grupo funcional. O grupo funcional é o que a gente vai estudar na última aula de química, bem certinho o que é. Então vamos lá. Se aquela cadeia tem um único carbono, ele tem um prefixo met. Se tem 2, et. Se tem 3, prop. Se tem 4, but. Se tem 5, pent. Se tem 6, ex. Se tem 7, ert. Se tem 8, oct. Se tem 9, non. Se tem 10, dec. Se tem 11, um dec. O infixo. Se entre os carbonos tiver apenas uma ligação simples, é um infixo an. Se tiver ligações duplas, é um en. Se tiver ligações triplas, é o in. 2 duplas. Isso aqui é muito importante vocês aprenderem. 2 ligações duplas na cadeia entre os carbonos a gente chama de dien. 3 duplas, trien. 2 triplas, diin. 3 triplas, triin. E uma ligação dupla e uma tripla, enin. É muito importante vocês aprenderem essa tabelinha aqui. O sufixo pode ser o, ol ou ona.
que é hidrocarboneto, álcool ou cetona. A gente vai ver os exemplos claramente aqui mais na frente, ó. Apareceu os exemplos aqui, a gente vai ver claramente como é que a gente vai nomear essas cadeias. O propano. Prop. Prop lá pela tabela, se a gente voltar aqui, ó, pela tabela, prop quer dizer que tem 3 carbonos. No exemplo aqui a gente vê, ó, que tem 3 carbonos. Os carbonos são esse em vermelho. Prop porque ele tem 3 carbonos. An, se você olhar na tabelinha, an tem ligações simples. Então a gente está vendo aqui, ó, que tem 2 ligações simples aqui. Então a gente adiciona o an e o O porque ele é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto vem porque, ó, são os átomos de hidrogênio que estão estabilizando essa cadeia. Então ele é um hidrocarboneto porque átomos de hidrogênio estabilizam essa cadeia. Então formou propano. Prop, de novo, repetindo. Prop são 3 carbonos. An tem ligações simples. Aqui, ó, em azul. E o O aqui, que é o sufixo, porque tem hidrogênios estabilizando essa cadeia. Esse segundo exemplo aqui. Propeno. Prop, novamente, tem 3 carbonos aqui, ó, em vermelho. N. O N agora que a gente está vendo que tem uma ligação dupla aqui. Então deixou de ser an para ser N, tem uma ligação dupla entre carbonos aqui. Ligação dupla entre carbonos, a gente dá o infixo de N. Então N, novamente tem hidrogênios estabilizando essa cadeia. É o sufixo O. Então formou propeno. Mais um exemplo aqui. Etino. Et, por que aqui é et? Olhando lá na tabelinha, o et significa que tem 2 carbonos na cadeia. Que é visível aqui no exemplo, que tem 2 carbonos aqui na cadeia. O infixo in. In significa que tem pelo menos uma tripla nessa cadeia. Então, se tiver 2 triplas, não tem. Se tiver 2 triplas, você dá outro nome. Quando tem uma tripla, a gente dá o infixo de in. Então, tem uma ligação tripla aqui. E o sufixo O, porque é um hidrocarboneto. Agora a gente tem um exemplo. Aquele primeiro exemplo são de cadeias abertas. E agora a gente vai ver os exemplos de cadeia fechada. Quando é uma cadeia fechada, a gente vai, antes do prefixo, a gente vai usar a palavra ciclo. Então, vai ser ciclo, esse but aqui. But, porque são 4, ó. Se você olhar na tabelinha, but significa que são 4 carbonos. Então a gente está vendo aqui que tem 4 carbonos, então a gente dá o prefixo but. An, novamente, só tem ligações simples, ó. Uma simples aqui, uma simples aqui, uma simples aqui e uma simples aqui. E a gente está vendo os hidrogênios estabilizando essa cadeia. Então é o sufixo O. O nome você fala todo, tá? É ciclobutano. Não são palavras separadas aqui, é uma palavra só. É ciclobutano o nome desse composto aqui, dessa cadeia. Novamente, você está vendo que isso aqui segue um ciclo. Então, ciclo vem antes da palavra, da definição. Pente significa, se você olhar na tabelinha, são 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos aqui. O infixo N. O infixo N significa que em algum ponto dessa cadeia tem uma ligação dupla. Então a gente está vendo aqui a dupla, dando o infixo N. E o Ozinho no final, porque são átomos de hidrogênio estabilizando essa cadeia que a gente está vendo aqui, ó, claramente que eles estão estabilizando essa cadeia. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os radicais. Esse aqui é um exemplo que provavelmente vai aparecer um semelhante na prova de vocês. A gente vai agora dar uma paradinha e ver que por que o nome dele é tão extenso e parece tão complicado. Vamos lá. Antes de tudo, quando você vê uma cadeia assim, que claramente tem ramificações, porque tem um carbono terciário aqui, então tem ramificações aqui. Vamos lá. Antes de tudo, a gente vai definir qual que é a nossa cadeia principal. A cadeia principal ela é definida como? A cadeia principal é definida de acordo com a forma que você consegue adicionar mais carbonos. Nesse caso aqui, ó, vamos lá, vamos contar aqui essa cadeia principal aqui, ele delimitou essa cadeia aqui em vermelho.
tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Mas se você pegasse reto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, também teria 5 se você pegasse aqui. Mas isso é algo por regra. Preferencialmente, você deve pegar as ramificações assim, como a gente está vendo aqui, ó. Preferencialmente, a cadeia principal deve conter isso daqui. Outra regra importante é se, por exemplo, aqui só tem simples. Se aqui aparecesse uma ligação dupla, obrigatoriamente a cadeia principal ela tem que conter a insaturação. Insaturação é uma ligação dupla ou tripla. Então, se tivesse uma dupla aqui, obrigatoriamente essa daqui seria minha cadeia principal, mesmo que a quantidade de carbonos presente nela não fosse igual ou superior a se você pegasse aqui. Muito importante. Se aqui tivesse uma insaturação, que significa que fosse uma ligação dupla ou tripla, obrigatoriamente essa insaturação ela deve ficar dentro da cadeia principal. Como aqui não tem, né? Mas mesmo assim ele optou por pegar aqui, ó. Ele pegou aqui. Essa daqui é a nossa cadeia principal. Beleza, mas e esses carbonos aqui que estão aqui em preto? Ó? Esses carbonos que estão em preto, a gente chama ele de radicais. Os radicais são essas ramificações e tem um nome para eles também. Então, aqui no caso, ó, por que tem um 2 aqui? 2-metil. Esse 2 aqui significa que no carbono 2 dessa cadeia tem um metil. Como é que você vai fazer essa contagem? Sempre, preferencialmente, você vai começar a contar da direita para a esquerda. Então, essa aqui é a minha direita. Esse aqui é o meu carbono 1. Carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Minha cadeia principal tem 5 carbonos enumerados da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí aqui que está falando o nome dele aqui, ó. 2-metil. Esse 2 aqui significa que no carbono 2, a gente está vendo aqui, ó, no carbono 2 tem um metil. A gente vai ver a tabelinha de radicais. Então tem o metil no carbono 2. O que é o metil? Ana Brito, começou contando da direita por causa das ramificações também, né? Não. Essa regra de contar da direita para a esquerda é obrigatório. Você deve começar a contar da direita para a esquerda. Quando você vai numerar os carbonos, isso é uma regra da IUPAC. E o PAC é o órgão que tem em cada estado que regulamenta esse nome das cadeias. E ele fala que você deve começar numerando da direita para a esquerda. Assim como poderia ter uma ramificação aqui, nesse começo, você continuaria contando da direita para a esquerda, independente de onde essa ramificação estiver na cadeia, você conta os carbonos da direita para a esquerda. Então, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá. Então, esse CH3 aqui, ó, no carbono 2, tem aqui esse em preto aqui, ó, esse carbono sozinho preto. Ele é um metil, a gente vai ver na tabelinha já já. Ele é um metil. Agora aqui, seguindo, quando a gente separa por hífen, tá? Então, numeração do carbono que está ramificação, traço. Qual que é o tipo de ramificação, tá? E se eu tiver mais uma, traço. Agora aqui no carbono 3, ele está falando que tem um etil. Então, no carbono 3, 1, 2, 3, tem um etil. Tá aqui o etil, ó. O etil, essa daqui, ó, essa ramificação aqui. 3 etil, então no carbono 3 eu tenho um etil, tá aqui ele. Pentano. Pentano, pente, de novo, ó, pente, são 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. An, só tem ligações simples, a gente só tá vendo simples aqui. E o sufixo O, porque a gente está vendo que tem hidrogênios estabilizando essa cadeia. Então o nome completo dele é 2-metil, 3-etil, pentano. Esse nome extenso aí, que vocês estão ouvindo. Vamos para a tabelinha de radicais. Espero que tenha ficado claro aí. A tabelinha de radicais. Como é que a gente vai delimitar um radical? A gente vai pegar aquela tabelinha da quantidade de carbonos, só que em vez de ter o infixo e o sufixo, a gente só vai adicionar o il no final. Então, por que aquele lá era um metil? Met tem um carbono e ele é um radical, então é il metil. É só um CH3, aqui ó, como a gente está vendo aqui. Etil, et, tem 2 carbonos, e o sufixo il, porque ele é um radical. Então, isso aqui é um metil. Aí, propil,
Esse N que está aparecendo aqui, ó, vocês estão vendo aqui. Esse N aqui que aparece no propil é porque, pela regra da IUPAC, ela delimitou que aqui existia, que obrigatoriamente ele tem que ficar ligado a um carbono. Então, no lugar desse N aqui, você colocaria o número do carbono, que ele está acoplado. Isso. Então, propil, prop, 3 carbonos, e o sufixo il, porque ele é um radical. Isopropil, novamente, esse iso aqui que aparece é por regra da IUPAC, então você tem que deixar, ele recebe esse iso aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. O iso que ele recebe é porque o carbono que ele se liga, tá, eu passei. O carbono que está a ligação, aqui está em vermelho aqui, ó, é esse carbono do meio aqui, ó. O carbono do meio do propil está fazendo a ligação. Continua, ó, N-propil, porque a ligação está aqui, ó, tá no cantinho aqui, ó, nesse último carbono. Isopropil é porque ele se liga à cadeia, principal através desse carbono do meio aqui, ó. Espero que fique claro aí, ó. É o carbono do meio que está em vermelho, que se liga à principal, e do N-propil é esse daqui, ó, é esse último carbono aqui que vai se acoplar à cadeia principal. Butil. But significa que tem 4 carbonos, ó. Vou postar no meio aí, mas tem 4 carbonos aqui. E aqui tá onde ele se liga à cadeia, aqui no finalzinho. Butil. Tem mais. S-butil. O S significa, aqui ó, novamente, ó, S-butil, ele tem esse S aqui, porque obrigatoriamente é o carbono aqui, ó, é o segundo carbono dele que vai se ligar à cadeia principal, tá em vermelho aqui, ó. Então toda vez que você identificar que na sua cadeia principal tem esse daqui no segundo carbono, ó, é porque é um S-butil. But, novamente, 4 carbonos, e il é o sufixo de ramificação. T-butil, que significa ter de carbono terciário. Então, provavelmente aqui, ó, nessa ligação aqui, ó, ele é um carbono terciário, ó, como vocês podem ver, ó, tem 3 carbonos com ele, e tem esse em vermelho aqui, que vai ser onde vai se ligar na cadeia. Então, esse T que ele recebe significa que o carbono que se liga à cadeia principal, ele é um carbono terciário, como vocês claramente estão analisando aqui, que ele está ligado a 3 carbonos, e esse se ligar à cadeia. Isobutil. O isobutil, 4 carbonos novamente, mas, ó, é iso aqui, ó, porque tá aqui, ó, ele vai se ligar na cadeia aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Esse CH2 aqui tem um tracinho, ele vai se ligar na cadeia assim. Então vamos lá. Você pegou a cadeia principal e você viu que tem radicais. Quando você viu que tem radicais, agora você vai procurar o nome desses radicais. Então você vai ter que lembrar dessa tabelinha, é uma tabelinha extensa, mas como vocês viram, não seguem um certo padrão ali de etil, metil, propil, butil. Então segue basicamente o padrão ali daquela primeira tabela, só que só muda o sufixo e não tem fixo, é só a quantidade de carbonos e o sufixo il. Então, butil, propil, isopropil e por aí vai. Isso depende de como essa ramificação está nessa cadeia. Agora a gente vai ver uns exemplos claros aqui de como isso acontece. Nome extenso. 2,3. Aqui a gente tem uma diferença, ó. O que significa 2,3? Por que tem um 2,3 aqui? Porque no carbono 2 e no carbono 3 tem o dimetil. Então, quando se repete, como você, por exemplo, estiver na mesma cadeia, duas ramificações, que sejam metil ou etil, aí vai outra regrinha aqui, ó. Por que não é metil? Met, novamente, só tem um carbono. Metil seria o il aqui, é o sufixo. Por que é dimetil? É dimetil porque tem 2. Então, tem 2 metil nessa cadeia carbônica. Então, a gente dá o nome para ele de dimetil. Se tivessem 3, seria trimetil. E se tivessem 4, quadrimetil.
Então, 2,3. É obrigatoriamente a vírgula aqui, não esqueçam da vírgula. Significa que no carbono 2, ó, novamente eu estou contando da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente vai pegar 6 carbonos aqui, né? É a minha cadeia principal, em verde. 6 carbonos ela tem. Aqui no carbono 2 tem um etil, no carbono 3 tem um etil. Então eu tenho 2 etils nessa cadeia. Então no carbono 2, no carbono 3, eu tenho um dimetil. São duas ramificações do etil. É um pouco confuso, eu sei. É muita prática para se pegar esse conteúdo bem. Depois da aula eu vou lançar lá no Classroom uma lista de exercícios para a prática. Então, quem tiver interesse em praticar mais, vai ter muitos exercícios lá, inclusive do Enem. Então, vamos lá. Dimetil, porque são duas ramificações do etil. 2,3, porque está no carbono 2 e no carbono 3. Aqui, ó, 3 etil. Aí, aqui tem uma confusão, né? Porque aqui tem o 3 e tem o etil aqui, ó. Mas se você contar, ó, não está no carbono 3. Perceberam aqui, ó? 1, 2, 3. Esse aqui seria o meu carbono 3. Mas aqui ele está falando que tem o 3 aqui novamente com o etil. Aqui o etil, ó. 2 carbonos. Do porquê que tem esse 3 aqui. Por que tem esse 3 aqui? Isso aqui é uma confusão que muitos de vocês vão ter na hora da prova. Ó, se você contar a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas você também pode pegar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá a mesma coisa. São a mesma quantidade de carbonos se você pegasse assim ou assim reto. O que vai acontecer quando você perceber isso daqui, ó? Que você pode pegar na ramificação, dá 6, e seguindo reto também em outro ponto, dá 6 também. Quando acontecer isso, agora você vai contar da direita para a esquerda. Mas quando acontecer isso daqui, ó, tem 3, 6 aqui, 3, 6 aqui. Você vai voltar contando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espero que tenha ficado claro aí. Isso é bem complicado. Então, quando você vê que tem isso daqui, ó, pode ter 6 aqui, mas pode ter 6 aqui também. Eu peguei essa daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas voltando também é assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, indo aqui a gente tem 2, 3 dimetil. No terceiro carbono a gente vai ter um metil. Hexano. Hex vem de 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. An só tem ligações simples. A gente está vendo só ligações simples. E o sufixo O, porque a gente está vendo que tem hidrogênios estabilizando essa cadeia. Vamos lá nesse segundo exemplo aqui. Nesse segundo exemplo aqui, 4,4-dimetil. Novamente, a gente tem 2 etil, mas eles estão no mesmo carbono. Eles estão no mesmo carbono 4 aqui, como vocês podem ver. Mesmo eles estando no mesmo carbono, você coloca 4,4. Você não vai colocar 4-dimetil. Você coloca 4,4, que significa que tem um etil no carbono 4, mas também tem outro etil no carbono 4 também. Tá aqui os etils, ó. Etil, et, de um carbono e o sufixo il de ramificação. Então tem no carbono 4 aqui, ó, contando agora aqui, ó, aquilo que eu falei, outra regrinha. Tem uma ramificação, tem uma dupla ligação aqui. Quando aparecer uma dupla ou uma tripla, você vai agora passar a contar a partir dela. Se for uma cadeia normal, que só tem ligações simples, você conta da direita para a esquerda. Mas aqui, ó, a gente pode ver que tem uma dupla ligação. Tem essa dupla ligação aqui. Então agora a gente vai começar a contar a partir do carbono que está essa dupla. São muitas regras, você tem que lembrar de todas elas, que é cobrado. Então, a gente tem uma dupla aqui. Agora a gente vai passar a contar a partir do carbono que está essa dupla. Então, esse é o nosso carbono 1, 2, 3,
4, 5, 6. Por causa, a gente está contando assim por causa, novamente, ter uma dupla ligação aqui. Se fosse só ligações simples, a gente começava da direita para a esquerda. Mas como tem uma dupla aqui, a gente conta da esquerda. Da esquerda não, do carbono que está essa insaturação aqui, que a gente chama essa dupla ligação aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 4 de metil, novamente, porque são dois átomos de... São dois radicais de etil. Esse 1 aqui, o que aparece esse 1 aqui? Provavelmente no Enem de vocês vai aparecer esse 1 aqui, mas não é obrigatório. Esse 1, normalmente a gente... Por exemplo, hexano aqui, esse hexano aqui, antes desse hexano, tem um 1 também. Mas esse 1 a gente não aparece, não deveria aparecer, mas tem algumas pessoas que gostam de colocar para confundir quem está respondendo a questão. Mas esse 1 aqui ele normalmente não aparece. Esse 1 aqui significa só que é a cadeia, ó, hexano, aqui, ó. Hexano tem 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, então é hex. N, mudou aqui, o N é porque justamente tem uma ligação dupla aqui. E o O, o sufixo, porque a gente está vendo aqui que tem átomos de hidrogênio estabilizando essa cadeia. Espero que tenha ficado claro aí. Vamos passar aqui. Tem uma pequena analogia aqui. Então a gente vai imaginar que a cadeia carbônica seja uma árvore aqui, como está no desenho. Né? O tronco dela aqui, ó. O tronco dela aqui é a cadeia principal, onde tem a casa de passarinho aqui. A casa de passarinho aqui é a função. Função a gente vai ver um pouquinho já na frente aqui, o que são as funções. E os galhos são as ramificações aqui. É só uma analogia a uma árvore. A gente tem um exercício aqui. O exercício 3. O pau-rosa, típico da região amazônica, é uma rica fonte natural de óleos essenciais. Novamente, é aquilo que eu disse na outra aula. Toda a questão de química tem um texto nada com nada. Você só vai perder tempo lendo isso daqui. Aí, novamente, aqui ó, você pula logo para o final. Esse óleo, não importa qual que seja o óleo, você não está nem para o óleo, na verdade, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então, ele tem todo um contexto para nada, só para encher o seu saco mesmo lendo. E ele dá a fórmula estrutural e ele está perguntando uma coisa que não tem nada a ver com o óleo ali que ele falou do pau rosa, sei lá o que das contas. Então, sua cadeia carbônica deve ser classificada como? Vamos lá. Primeiro ponto. Cíclica, na verdade só tem cíclica ou acíclica, né? A alicíclica é a mesma coisa que a cíclica, tá? Não confundam. A alicíclica e a cíclica é a mesma coisa. Então, provavelmente, descartando aqui, a gente já sabe que ela não é cíclica, né? É visivelmente que ela não é cíclica aqui, porque a gente está vendo carbonos primários aqui e aqui. Vendo aqui? Então, vamos lá. A cíclica, ela é ramificada ou normal. Por que essa daqui vai ser uma cadeia ramificada? Aquilo que eu expliquei, ó. Esse daqui, ó, por mais que seja um oxigênio, continua sendo um ramo. Concordamos que isso aqui é um ramo, porque aqui tem um carbono quaternário. Se tem um carbono quaternário aqui, então tem dois ramos, tem uma aqui e uma aqui. São ramos dessa cadeia. Assim como aqui tem um carbono terciário aqui, a gente está vendo aqui, ó. Então tem um ramo aqui também. Então, ramificada. A gente já descarta aqui a B e a E. Então, descartamos B e E. Então, B e E descartadas. Vamos para o próximo aqui. Saturada ou insaturada. Quando a gente vai ver se ela é saturada ou insaturada, é aquilo que eu falei, a gente vê se nessa cadeia tem heteroátomos. Saturada ou insaturada é se tem duplas ou triplas ligações nessa cadeia. Não confunda aqui, eu até me confundi faz um tempo que eu não vejo esse conteúdo. Saturada ou insaturada. Se ela tem duplas ou triplas ligações, ela é insaturada. E se ela só tem ligações simples, ela é saturada. Então a gente está vendo aqui que tem uma dupla aqui e tem uma dupla aqui. É uma cadeia insaturada. A gente descartou então a A aqui que está escrito insaturada. Então a gente está entre B e... Não, está em C e D. Acho que é C e D. C e D. C e D. Aqui, ó. C e D. Homogênea. É a mesma opção aqui. Então, homogênea. Provavelmente isso aqui é homogênea. Né?
vocês estão vendo aqui. Mas tem um oxigênio aqui. Por que que ela continua sendo homogênea se você está vendo o oxigênio aqui? Porque pela cadeia principal, ó, a nossa cadeia principal aqui é essa daqui, ó. Maior quantidade de carbonos. E comecei aqui pela saturação, aqui, como vocês estão vendo. Então, essa daqui é a minha cadeia principal. Então, quando você tem a cadeia principal aqui, isso daí tem um heteroátomo aqui, é uma ramificação. Então, a ramificação dessa cadeia pode ter heteroátomo sem problema nenhum. Porque a cadeia principal aqui continua sendo homogênea, porque esse heteroátomo nada mais é do que uma ramificação ali, que ele está presente. Beleza, mas aqui está a diferença. Alicíclica e acíclica. Alicíclica, eu não acho que vocês vão estudar muito sobre, não precisa vocês estudarem sobre ela, mas como vocês viram, alicíclica é outro nome para dizer que ela é cíclica. Isso, lembrei. Alicíclica é outro nome para dizer que ela é cíclica. Então se dá o nome de alicíclica, mas como ela não é, ela é acíclica aqui, ó. Alicíclica, lembrando, é outro nome que se dá para quando a cadeia é fechadinha, cíclica. Tinha esquecido, mas já lembrei. Vamos pular aqui, tem outra questão. O citral, composto de forma... Novamente ele tem um texto nada a ver com nada. Para dar sabor e aroma ao cítrico, sua cadeia carbônica é classificada como... vamos lá. Cadeia classificada como... Vamos lá, a gente tem homogênea e heterogênea aqui. Homogênea, só átomos de carbono. Heterogênea quando tem mais do que átomos de carbono. Vamos lá. Aqui a gente já tem outro exemplo de outro modelo. Como que a gente vai saber agora como que é essa cadeia principal? Vamos lá, tem que ser aqui, ó. Dupla ligação aqui, ó. Tem uma dupla aqui, ó, como eu falei, ó. Dupla aqui, ó. Então aqui é o começo da nossa cadeia. Por que que não é aqui? Porque isso aqui tem um oxigênio. E se tem um oxigênio aqui, ó, não começa por aqui, começa aqui de baixo. Então nossa cadeia principal, ela começa nesses dois aqui e segue aqui até esse carbono aqui. Nesse carbono aqui parou. Então a gente tem como ramificação aqui e aqui. Tem um oxigênio como ramificação e esse carbono aqui como ramificação. Se você for contando, dá para ver que claramente dá a maior quantidade de carbonos aqui. Vamos lá. É homogênea ou heterogênea? Você não está vendo aqui, ó, nessa cadeia que você definiu, nenhum oxigênio, então aqui só tem carbono. Então a gente tem uma cadeia homogênea. Temos uma cadeia homogênea, então a gente descarta a D e a E. Saturada ou insaturada? Essa cadeia é insaturada porque logo no início aqui a gente está vendo uma dupla ligação. Então é uma insaturação. Uma dupla ligação é uma insaturação. Então é uma cadeia insaturada. Então a gente descarta aqui a B. Ficamos com A, homogênea, insaturada, aromática ou ramificada. Aqui a gente já descarta. Por que que isso daqui não é uma cadeia aromática? Uma cadeia aromática é o que tem um anel benzênico. É aquele anelzinho que a gente viu que tem um círculo no meio. E claramente você não está vendo ele aqui. Então a gente já descarta que isso aqui não é aromática. A opção correta é a letra A, ramificada, porque o ramo está aqui e aqui em cima. Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Vamos falar sobre os hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos? Já que a gente já entendeu aqui como funciona a nomenclatura, como é que a gente dá nome às cadeias, os heteroátomos, os radicais, né, que são as ramificações. Os hidrocarbonetos, eles são alguns compostos que só tem carbono e hidrogênio. Então, a gente viu ali alguns compostos que tem os heteroátomos, ali os hidrogênios, mas os hidrocarbonetos são compostos que só possuem carbono e hidrogênio na sua composição. Então, como maiores exemplos assim, que a gente tem, por exemplo, o petróleo. O petróleo ele é puro carbono e hidrogênio. Outras coisas, a gente tem o gás metano, também o gás etano e o gás propano. O propano é o gás que a gente usa na nossa cozinha, é o chamado GLP, é o gás propano, para a classificação dos hidrocarbonetos. Não confundam uma coisa com a outra.
a gente deu o nome, aqui é o nome que a gente aprendeu, nomenclatura, mas os hidrocarbonetos, eles vão delimitar o tipo de cadeia que é. Alcanos, alcenos, alcinos. Então, tá aqui o nome, a gente deu o nome para essa cadeia. Mas agora a gente vai ver a classificação da cadeia em si, aonde ela pertence. Se é um alcano, um alceno, um alcino, e por aí vai. Então, a gente tem, por exemplo, uma questão vai perguntar, essa cadeia é o que? Ela pode ser um alcano e o nome dela é propano. Então, são duas coisas ali distintas, mas que estão interligadas. Então, a questão vai falar as opções lá, um alcano, um alceno, um alcino, propano, propeno, propino. Você vai ter que saber, isso daqui é um alcano e é um propano. Então, são duas coisas que você tem que saber. O que são os alcanos? Os alcanos são as cadeias, os compostos, que têm somente ligações simples entre os carbonos. Então, a gente está vendo aqui, ó, só tem ligações simples entre os carbonos. Muito importante, entre os carbonos. Só ligações simples entre os carbonos. Ignora um pouquinho o hidrogênio aqui, ele faz parte, mas é entre os carbonos que você dá o nome de alcano para ele, quando só tem simples entre os átomos de carbono. O nome dele é propano aqui, ó. Prop, 3, né? 3 carbonos. An, ligações simples, é um hidrocarboneto, tem hidrogênios aqui. Sufixo O. Próximo. Então esses foram os alcanos. Esses aqui são os alcenos. Os alcenos são os compostos, né, que tem pelo menos uma ligação dupla entre os carbonos. Pelo menos uma dupla. Pode ser mais? Pode. Não tem problema nenhum ser mais. Mas pelo menos um, como a gente está vendo aqui, entre os carbonos, não esqueçam disso, entre os carbonos tem uma ligação dupla aqui, o propeno 3N tem uma ligação dupla, O, sufixo de hidrocarboneto. Então os alcenos são aqueles compostos que têm pelo menos uma dupla entre os carbonos. Então esse no caso aqui, ele é um alceno, e o nome o nome dessa cadeia é propeno. É um pouco simples aí. Próximo. Os alcinos. Os alcinos são os compostos que têm pelo menos uma ligação tripla entre os carbonos. Segue aí uma lógica, uma sequência. A gente está vendo aqui, ó, novamente, entre os carbonos, tem uma ligação tripla aqui. O nome dele é propino. Prop, 3 carbonos. In, tem uma ligação tripla. O sufixo O, por causa dos hidrogênios que estão estabilizando essa cadeia. Lembrando sempre, ó, que o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Podem verificar aí que todos esses carbonos fazem sempre 4 ligações. Classificação dos hidrocarbonetos. O ciclano. O ciclano, a gente dá esse nome ciclano porque a gente viu cadeias abertas, né? Alcanos, alcenos e alcinos. São cadeias abertas. E agora são as cadeias fechadas. As cadeias fechadas a gente vai ter o ciclano, né, nosso famoso ciclano aí, que é usado em muitos exemplos na escola, ciclano, não sei das quantas. Então tá, os ciclanos são os compostos que têm somente ligações simples, é fechada, a gente está vendo aqui que é uma cadeia fechada, e é uma cadeia fechada que só tem ligações simples. A gente dá aí o nome dele, né, como cadeias fechadas a gente dá o prefixo antes do prefixo, ciclo propano, prop 4 carbonos, an, ligações simples, e é um hidrocarboneto aqui, que a gente está vendo os hidrogênios, tem um O aqui no final. O ciclano são as cadeias fechadas que têm ligações simples entre os carbonos. Não esqueçam disso. O cicleno são as cadeias fechadas que têm pelo menos uma ligação dupla, como a gente está vendo aqui, essa ligação dupla aqui, ó, presente aqui, ó. Ciclopropeno, prop, 4 carbonos, N tem uma ligação dupla, essa atração aqui é dupla, e O, que a gente está vendo os hidrogênios aqui. Esses hidrogênios aqui, ó, por mais que ele não esteja visível aqui a ligação que ele está fazendo com esse carbono, como são 2 hidrogênios, você sabe que cada hidrogênio faz uma ligação simples com esse carbono aqui, com cada carbono. Embora não esteja bem visível, você sabe que se tem 2 hidrogênios e aqui já tem 2 ligações,
cada hidrogênio faz uma ligação simples. Cicleno. Bom, são só esses dois. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o petróleo. Por que a gente vai falar sobre o petróleo? Porque não sei qual que é desse pessoal do Enem, que toda questão de química fala ou sobre algum gás, produto do petróleo, ou sobre o próprio petróleo. Não sei o que eles têm com o petróleo, mas é isso aí. Então, vamos lá, o que vai acontecer? No petróleo, isso aqui vocês devem ter visto lá na aula de ciências do 9º, 8º ano, por aí. O petróleo, quando ele vai ser dividido, dependendo, isso remetendo à nossa primeira aula, o petróleo ele tem vários compostos dentro dele, que dependendo do ponto de ebulição de cada composto, se tem vários tipos de produtos. Ó, explicando esse esquema aqui, ó. O petróleo entra no forno aqui e ele cai aqui, ó. Vamos lá. Tem um ponto de ebulição aqui, um ponto certo, que quando ele atinge certa temperatura, o que evapora dele, óleo combustível aqui, ó, mais um pouquinho mais quente. Lembra? Quanto mais para cima ele está indo, mais quente. Lubrificantes, gasóleo, querosene, naftas, gasolina e gás combustível aqui. Então a gente vê o gás combustível aqui, ele é o último, então é o mais quente, assim. Posso dizer, estudem isso daqui, estudem sobre os pontos de ebulições dos produtos do petróleo, porque ano passado caiu uma questão sobre isso. E ele mostrou uma tabela dessa daqui e perguntou qual que seria o primeiro elemento a ser extraído do petróleo aqui quando fosse aumentada a sua temperatura. Então a resposta seria o primeiro elemento que sai quando ele é aquecido é o óleo combustível aqui, ó. Posso ver aqui, ó. É o óleo combustível aqui. Então acho que é só para explicar mais ou menos assim. Eu acho que agora tem umas questões aqui. Vamos lá. O gás engarrafado no Brasil, usualmente consumido em fogões, é o GLP. A gente chama de GLP. Uma mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, obtido na destilação fracionada de madeira. Essa daqui é a alternativa absurda que sempre tem no Enem, que você com certeza vai descartar ela, porque o GLP com certeza não é extraído da madeira. Produzido pela reação entre hidrogênio e carbono. Não. O hidrogênio, ele estabiliza o carbono, então a reação deles nada mais daria do que um carbono estabilizado. Então, uma reação entre hidrogênio e carbono só daria um carbono estabilizado. Não tem nada com nada aqui. Uma mistura de compostos orgânicos congruentes. Mistura de compostos orgânicos. É uma mistura de compostos orgânicos, como a gente bem sabe, é o que o petróleo é. O petróleo é baixa pressão de compostos orgânicos durante muitos anos, muitos milhões de anos, forma o petróleo. Então, ele está falando aqui sobre o petróleo. Uma substância pura, com certeza o gás de cozinha não é uma substância pura. Quem viu aí a primeira aula vai lembrar disso. Então a alternativa correta aqui é a letra A. Uma mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo. Se a gente voltar aqui no exemplo, ó. Gás combustível aqui, ó. Saiu aqui, ó. É um derivado do petróleo, ele é a última derivação dele, derivada do petróleo. Alternativa A correta aqui. Acho que tem mais uma questão. Os hidrocarbonetos de menor ponto de ebulição, obtidos a partir da destilação fracionada do petróleo, estão presentes. Essa daqui é a questão 6, né? Vamos lá. Os hidrocarbonetos de menor ponto de ebulição, obtidos a partir da destilação fracionada do petróleo. Quando a gente estudou lá na primeira aula, a gente falou sobre os métodos de separação de mistura e a destilação fracionada era um deles. O que acontece na destilação fracionada? A destilação fracionada é que depende dos pontos de ebulição, vai saindo diferentes componentes. Então aqui a gente está usando a destilação fracionada o petróleo. Posso dizer, então, qual que é o que vai sair daqui? O menor ponto de ebulição. Na destilação fracionada, você já começa com uma temperatura alta. Então, quando você vai fazer uma destilação fracionada, o item ele já está numa temperatura alta quando você adiciona o que você quer destilar. Então, a gente vai inverter aquela pirâmide do petróleo.
se já está na temperatura máxima, então ele vai começar de cima para baixo. Então o primeiro componente a sair numa temperatura altíssima é o gás combustível. Né? Fracionada você vai diminuindo a temperatura. Então o gás combustível que seria o primeiro a sair, que você inverteu aquela tabelinha, porque você está usando a destilação fracionada aqui no caso. Então o primeiro a sair aqui seria o gás de cozinha, a opção E aqui. Então, muito importante vocês terem um conhecimento de separação de misturas e saber como é que é essa destilação do petróleo, dependendo do método que você vai utilizar aí. E eu acho que é isso, acabou a nossa aula, quase no horário, posso dizer. Atentem muito à questão de estudar o petróleo, porque a gente viu que foi no ano de 2018, acho que foi 2018 para 2018 e 2019, teve aquela questão do derramamento de petróleo. E naquela época que houve derramamento, a prova do Enem já estava pronta, então não foi se adicionado questões sobre isso.